Vou tentar agora. Enviei o convite, professora. Vê se vai agora. Tá, pode me convidar. Vamos ver se dá certo. O importante é dar. Pode mandar o convite. Vamos lá. Travado. Tá aguardando aqui. É. Agora sim! Que legal! Olha, pela primeira vez que eu recebi o seu convite, você estava me mandando mensagem pelo direct. Olha só. A É, eu internet tava, eu mesmo. tava- sabe quando envia a live pelo aviãozinho e vai para o Sim. direct? Que você vai avisar? Aham. Era assim que vai chegando. Ah, legal. Que bom que deu certo. Puxa vida. Exato, Legal, exato. professor. Que bom. Feliz Boa de estar aqui com noite. você. Igualmente, eu também. O pessoal vai chegando aí, o pessoal estava um tanto ansioso lá, tiveram a paciência, mas tenho certeza que eles vão entrar aqui novamente. É muita gente fazendo live ao mesmo tempo, né? Eu acho que as operadoras não estão dando conta de entregar a internet. É, de fato, a gente ainda tem em relação à internet, a gente tem algumas deficiências ainda, não, mas o pessoal está começando a entrar de novo aí e a gente Legal, vai tentar aproveitar o máximo possível aqui para essa legal. conversa. Muito legal, olha só, gente entrando aí, Calife, Ana Alencar. Bom, o pessoal Dá vai para me chegando. ver direito ou tá meio escuro, Anderson? Tá bom, tô vendo bem. Tô vendo bem, Tá. dois quadros bonitos no fundo. Eu que não enxergo nada sem óculos, então as mensagens aí, ó, ficam por sua conta. Não, tranquilo. Alguns colegas psicólogos chegando aqui também. Psicologia da evolução, boa noite. É,
Bom, pessoal, na verdade o que a gente tem de proposta para falar hoje é um assunto interessante para quem é da área e para quem não é da área também. Na verdade, é um assunto relevante para qualquer pessoa, né? Porque a gente quer Uhum. falar de uma coisa que tem grande serventia para o ser humano, né? Que é a gente tentar discorrer um pouco sobre a psicoterapia, etc, etc. Mas eu não vou ficar falando muito, eu quero escutar bastante aí. Deixa eu só fazer uma mini apresentação aqui para vocês e depois vou deixar que ela mesma amplie um pouco mais, né? Bom, eu chamo ela de professora, eu não vou conseguir chamar ela de Ana, não adianta, então é professora. Então, assim, a professora Ana Silvia, ela foi minha professora na graduação, ela foi minha supervisora de estágio também, um estágio muito importante que eu fiz na faculdade, ela foi uma das minhas supervisoras, bastante rigorosa nos textos, etc., e aprendi muito, me ensinou bastante. Além de professora universitária, ela também é psicanalista, é psicóloga, é autora de livros. Gente, ela é uma pessoa de muitas facetas, né? E a gente tem uma oportunidade muito rica aqui de poder, dentro desses 50 minutos, uma hora, poder ouvi-la e poder aprender um pouco e escutar o que ela tem para compartilhar com a gente aí, tendo como norte essa temática. A gente gosta de fazer temáticas com perguntas, porque acaba sendo uma provocação, né? Então a gente fez uma Sim. pergunta: por que fazer psicoterapia? E a gente vai tentar jogar um pouco de luz aqui sobre essa pergunta. Mas, professora Ana Silvia, gostaria então de começar a escutá-la, que você ampliasse a apresentação que eu fiz brevemente, né? Por favor. Eu queria começar agradecendo o convite, acho que é um gesto de muito carinho, né? Então é uma alegria estar aqui com vocês, espero acrescentar algo a essa reflexão que você propôs. É um tema que pode ser bem amplo, né? Mas a gente vai tentar colocá-lo aqui no espaço de tempo da live. Talvez algumas pessoas queiram fazer perguntas mais para o final, eu acho que é bacana, não sei se você, como é que você vê isso, Sim. né? Mas a pergunta é por que fazer terapia, né? A gente pode desmembrar quando fazer terapia, com quem fazer terapia, né? Quanto tempo de psicoterapia. Mas calma, vou tentar ficar mais dentro da pergunta que você propôs. Bom, se a gente retroceder no tempo e vamos lá antes da psicologia se colocar como uma ciência, a terapia era muito vista, variados tipos de tratamento, às vezes várias terapêuticas, vários tratamentos reunidos com o objetivo de curar algum mal, alguma dor. Então valia banho de ervas, espiritualização, às vezes alguns cortes no corpo, lá muito atrás na história, né? Daí foi evoluindo todo esse conceito, chegou a medicina, depois vem, enfim, outras ciências, e os estudos que se tinham no campo, já nos ensaios do psiquismo, ganhou um vulto científico com Wundt, na Alemanha, que institui a psicologia como uma ciência que se propõe a investigar os fenômenos psíquicos, mas, na verdade, ainda muito atrelados a pensamento, a emoção, a algo mais delimitado nesse âmbito, num primeiro momento, né? E hoje temos a psicoterapia como uma atividade da psicologia clínica, que é um pouco diferente da psicanálise, que é um outro caminho também, né, de se abordar e de, entre aspas, aí, se tratar as questões psíquicas. Eu acho importante fazer essa marcação, porque tem várias psicoterapias, não é verdade?
O estudante de psicologia passa por uma formação, eu passei, você passou, uma formação bastante ampla, que inclusive coloca a psicoterapia, ou seja, a área clínica, como uma entre tantas outras áreas que são apresentadas como um campo de trabalho do psicólogo. Escolar, judiciário, organizacional, tem muitas áreas. A psicoterapia, a gente está falando de uma prática clínica, né? E que para isso faz-se necessário o profissional da psicologia se ancorar numa escola psicológica, numa teoria psicológica, que na verdade é composta de teoria e de um ferramental técnico, né, que prepare, possibilite esse psicoterapeuta para tratar aquilo que o seu paciente leva, aquilo que está instaurado no campo do psíquico, no campo do emocional. A psicanálise pode ser uma dessas escolas, né? Mas ela não está necessariamente vinculada à psicologia. No Brasil, a psicanálise ela entra, na maioria da vida dos psicanalistas, na graduação. É o primeiro contato com a psicanálise. Mas o que eu acho que é mais importante, essa marcação, é só para dizer que, dependendo do tipo, da formação do psicoterapeuta, ele vai escolher um caminho diferente, né, um caminho particular para conduzir o seu trabalho, né? Por exemplo, as psicoterapias, no geral, elas se propõem a trabalhar no nível da consciência, no que na psicanálise a gente chamaria da queixa emergente, aquilo que o paciente conhece, né? Olha, eu entendo que o meu sofrimento é por causa disso e daquilo, eu estou com dificuldade de me adaptar ao novo trabalho, ou eu estou sofrendo porque perdi alguém, e fica nesse campo mais direcionado a um aspecto conhecido, ao consciente. A psicanálise ela é bastante diferente nesse sentido, porque ela se propõe a observar, né, a escutar, melhor dizendo, o seu paciente por meio do inconsciente. Então, o psicanalista ele não dá muito ouvido para o sintoma. A escuta dele é para causa, é a queixa latente, aquilo que está lá por baixo, num nível mais profundo do psiquismo, que é o inconsciente. Então, estou marcando essa diferença só para dizer que não existe um único modelo de psicoterapia. Veja como o tema é amplo, né? Mas voltando à pergunta, né? Por que fazer psicoterapia? Eu acho que para responder isso, é importante dizer, falar um pouco por que as pessoas procuram a psicoterapia, né? Tá tudo junto. Ninguém procura a psicoterapia porque está muito bem, porque está super feliz e super tranquilo. É necessário um mal-estar, um sofrimento, alguma angústia para mobilizar o sujeito, né, a buscar um campo de interlocução, um espaço para dividir as suas dificuldades, a sua dor, a sua inquietação, né? Então, as pessoas procuram por isso. E a importância da psicoterapia ou da psicanálise é poder acompanhar e ajudar esse sujeito a partir dessa queixa que ele leva. Não quer dizer que se resume nisso, principalmente se você olha pela perspectiva da psicanálise, né? Então, a questão vai se ampliando, vai se alargando. E a partir daí buscar, no âmbito da psicanálise, um maior conhecimento sobre si mesmo, buscar a subjetividade do sujeito. E nas psicoterapias que se voltam para o consciente, já tem uma preocupação maior de uma supressão do sintoma, de favorecer uma melhor adaptação ao convívio sexual, ao ato falho, sexual, social. Freud explica.
Freud explica. Ao campo do trabalho, enfim, no setor em que aquele mal-estar se evidenciou. Legal, muito bem, professor. Acho que muito bem colocada. Fazer essa distinção realmente é importante, de fato, né? E muito curioso que esses dias uma pessoa entrou em contato comigo para querer saber sobre o processo de psicoterapia e raramente alguém me perguntou isso. E essa pessoa me perguntou, qual é a sua abordagem? Eu até achei um tanto inusitado, porque não é comum as pessoas perguntarem isso, pelo menos na minha experiência, né? E eu achei curioso a pessoa perguntar isso, qual é a sua abordagem? Que abordagem você trabalha? Então acho que muito bacana a gente poder assim, de uma maneira um pouco rápida, mas explicar isso, né, que dentro da psicologia, como a professora falou, nós temos várias psicoterapias, né, nenhuma é maior do que a outra, na verdade elas se complementam, né, elas podem se infundir de algum modo, né, mas é interessante também dizer para as pessoas que nessa busca pela psicoterapia, que as pessoas não venham primar pela abordagem, né, e sim realmente pelo que a professora bem colocou, por um desconforto, por uma angústia que está abatendo, por algo que está desconfortando bastante, está gerando uma desarmonia muito forte, e aí realmente seria interessante a decisão de ingressar dentro de um processo psicoterapêutico, né? Mas, professora, eu queria discutir mais em relação assim, como é que você enxerga isso? Por que há tanta, digamos, vou colocar entre aspas, tanta recusa na efetivação de se começar um processo de psicoterapia? Eu não, né? A psicanálise como um todo chama isso de resistência, né? Mesmo naquela pessoa que chega ao consultório, que decidiu fazer a psicoterapia, que para ela está claro que é importante buscar esse espaço para se conhecer melhor, ainda assim tem um lado que resiste, né? Um lado que teme. É como se dissesse assim, e se doer muito? E se eu não aguentar? Né? Porque o processo de conhecimento, uma aproximação de si mesmo, pode levar a alguns locais, né, que na fantasia das pessoas pode implicar um sofrimento maior. Então, mesmo quem quer, teme. E é do ser humano buscar se proteger da dor. Né? Algumas pessoas, na verdade, casos mais sérios, até evitam reviver alguma dor muito maior e mais intensa que foi vivida lá no passado, como o Winnicott coloca, né? O medo do colapso é de um colapso, na verdade, já vivido. Né? Outras, no entanto, vêm como uma insegurança, um medo do desconhecido, pessoas também que têm muita dificuldade de aceitar ajuda. Então, são vários fatores que podem alimentar a resistência. Sim, isso mesmo, professora. E é interessante dizer, né, que já é um fato que todas as pessoas, em tese, né, pelo menos, deveriam procurar uma vez na vida ingressar dentro de um processo terapêutico, né? E a gente vai percebendo que no decurso da história vão surgindo novas escolas, né, novas escolas de psicologia. Por isso, às vezes, a gente não fala psicologia, né, professora? A gente fala psicologias, né, porque são muitas escolas, né, muitas formas de se olhar o ser humano. Se a gente olhar, por exemplo, para o pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter novas escolas aí de psicologia surgindo, né, o Viktor Frankl com a logoterapia, depois veio o Carl Rogers também, que inclusive é o autor que eu trabalho, é a linha teórica que eu utilizo, né, dentro da clínica, também tentando trazer um novo olhar, uma nova perspectiva para o ser humano, porque o pós-guerra foi muito traumatizante, né? O ser humano acabou acarretando muitas e muitas situações, então
o Rogers teve um olhar também diferenciado para isso, criando uma nova perspectiva, uma nova maneira de olhar, né? Que é centralizada na pessoa, né? Foi esse o batismo que ele deu para a abordagem dele, na abordagem centrada na pessoa, que visava realmente fazer com que a gente pudesse ajudar a pessoa nesse manejo de tornar-se pessoa. E eu gosto muito dessa expressão do Rogers, né? Tornar-se pessoa, isso faz muito sentido para a gente, né? Então, dentro de um processo psicoterapêutico, nós temos uma oportunidade real, né? Com a ajuda de um profissional, de uma profissional, de irmos nos tornando pessoa, né? Irmos nos descobrindo, irmos ampliando o autoconhecimento e por aí vai, não é mesmo, professora? De fato, tem muitas escolas psicológicas, né? E também hoje tem muito assim, vamos dizer, outros profissionais entrando um pouco nessa área, né? Sem uma formação, estica daqui, transforma essa teoria numa outra coisa, se propondo a tratar do psiquismo, e isso então é um momento que a gente deve ter bastante cuidado. Eu falo às pessoas, ao escolher o seu psicoterapeuta, ter bastante cuidado para buscar alguém realmente que tenha uma formação sólida, né, e que não um estranho no ninho que se apropria e dá aí um nome moderno, um nome da moda, e na verdade não é exatamente psicoterapia aquilo que está fazendo com o paciente. Legal, acho extremamente pertinente, professor, essa sua colocação, porque de fato isso é uma realidade hoje, né? Isso é um fato. Isso está muito em voga em tudo hoje, né? Então, assim, do mesmo modo que a gente procura pesquisar um pouco, procura checar a veracidade das informações quando a gente vai contratar algum outro tipo de serviço, com a psicoterapia deve ser a mesma coisa, né? A gente bate muito na tecla desse nome, né? Psicoterapia, justamente já para diferenciar de uma terapia, né? Porque quando a gente fala, né, professora, terapia, pode-se pensar em acupuntura, massoterapia e tantas outras coisas que a gente poderia criar, né? Quando a gente fala, exato. Procure um e essa história da autoajuda, né? Desculpa, eu não ouvi o finalzinho. Não, eu estava dizendo que quando a gente diz para a pessoa se procure uma ajuda psicoterápica, psicoterapêutica, a gente está sendo bem, né, bem assim, mais direto, né? Então, assim, a gente está especificando, a gente não está ampliando demais, né, professora? Sim, sim. Porque tem, por exemplo, muito um discurso de autoajuda, né? De empoderamento. Você é lindo, você é forte, você consegue. Uma coisa completamente na contramão de qualquer trabalho ético e sério, né? Sim, exatamente isso, professor. E, na verdade, nessa vulnerabilidade social, de modo geral, que a gente se encontra, né, sobretudo nesse momento aí, nesse contexto de pandemia, as pessoas ficam mais vulneráveis mesmo a querer, digamos, aliviar, né, aquele imediatismo de se aliviar emocionalmente, e aí pode entrar por um caminho que não seja muito, muito bom, né, que realmente não seja um profissional que tenha as qualificações técnicas, né, que tenha essas certificações necessárias para poder desenvolver um trabalho sólido, conciso, né, de psicoterapia. Mas, professora, eu queria te escutar um pouco mais em relação a uma outra coisa também sobre isso. Quais são as possibilidades? Eu sei que são inúmeras. Se você puder enunciar algumas para quem está nos ouvindo, acho que seria muito interessante. Quais são, vou dizer assim, vou reformular a pergunta, algumas possibilidades dentro da psicoterapia, de um processo psicoterapêutico? Aí eu vou voltar de novo. De que psicoterapia que você está falando, né? Porque cada uma vai ter uma proposta específica, né? As linhas mais voltadas a, não sei nem se o termo é esse, o comportamental, né? Que é eliminar um comportamento, que é bem diferente, por exemplo, da proposta da psicanálise, né?
Então, cada psicoterapia, depende do caminho que você escolher, pode levar a um local específico. Eu vou falar da minha área, que é a que eu realmente, né, enfim, conheço, pelo menos um pouco. Mas na psicanálise, o processo de análise, né, entre outras coisas, uma das funções é implicar o sujeito em sua própria vida, né? Então, ao contrário do que o Victor Hugo falou, o inferno não são os outros, né? Às vezes está na gente mesmo. Mas é esse conhecer, olhar para a sua subjetividade e implicar o sujeito no sentido de que ele consiga relacionar, né, todos os aspectos envolvidos naquele sofrimento. Né? Ele consegue entender de onde surgiu, como veio, o porquê disto, daquilo outro, porque geralmente o motivo que fez a pessoa procurar a análise, ele está sustentado por alguma causa muito mais profunda e que num primeiro momento ele pode não ter acesso, pelo menos na totalidade, com certeza não. Né? Então, tem aspectos ali, a gente chama de trauma, né? São os aspectos recalcados no inconsciente, que sustentam o sofrimento, que sustentam o sintoma. Então, é necessário ter acesso a esse conteúdo inconsciente, o que causa todo o sofrimento e a dor. Legal, professor. Agora, dependendo da linha, a proposta não é fazer um mergulho tão profundo, né? Pode ser simplesmente, olha, você tem ansiedade, o compromisso do psicoterapeuta, em algumas linhas, é eliminar a ansiedade. Às vezes isso passa por alguns exercícios, algum direcionamento aí mais objetivo. Eu não saberia explicar com propriedade porque eu não conheço todas as áreas, né? Mas esse comentário que a professora acabou de falar é extremamente importante, porque assim, não só a psicanálise, como outras escolas também, essa validação, né, professora, do sofrimento, uma vez que a gente também vive num contexto em que o culto exacerbado à felicidade vai fazendo com que as pessoas tentem fazer uma espécie de eliminação do sofrimento, como se isso fosse possível, né? Como se isso fosse possível. Então, entra-se de modo geral, aí eu vou usar o mecanismo de defesa, né? Que o Freud dizia tanto que esse processo de negação, né? O mecanismo de defesa da negação. Então, assim, ser infeliz, sofrimento, dores, adversidades, de forma alguma, né? Então, esse mecanismo de defesa da negação, ele vai tomando proporções absurdas e isso também acaba emperrando um pouco esse processo, essa tomada de decisão, digamos assim, de ingressar dentro de um processo psicoterapêutico, né, professor? Esse culto exacerbado à felicidade, ele, na verdade, eu vejo ele como um desserviço até. Como é que a professora enxerga isso? Então, essa história de buscar fora, né, de si o motivo do seu sofrimento leva a uma alienação do sujeito, né? É algo impossível, né? Esse apartamento do interno e do externo, e de olhar, querer olhar aquilo que lhe convém, né? É uma luta que você já parte para ela derrotado, porque ela é da ordem do impossível. A negação, como todo mecanismo de defesa, sim, ele tem um papel importante em algum mecanismo por proteção à saúde psíquica, todo mundo pode lançar mão e lança, invariavelmente, mão dos mecanismos de defesa. Mas como algo provisório, transitório e tudo, até porque não são... Eles não blindam ninguém do sofrimento, não existe. O sofrimento é inerente ao homem. E lutar contra isso é, assim, da ordem do sofrimento absurdo, né? Então, tentar distanciar e negar a realidade, eu acho que é uma das maiores fontes de sofrimento.
Sim, sem dúvida. E também isso acaba criando um distanciamento, né, professora, desse possível ingresso, né, dentro de um processo em que a pessoa ela pode se ampliar, pode ser ajudada, né, através de um Sim. profissional. O profissional pode trabalhar algumas intervenções e com isso a pessoa pode ir ganhando amplidão, qualidade de vida, né? Ganhando também autoaceitação e tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, né? Mas o fato é, de modo geral, que me parece haver ainda muita resistência, né, professora, de modo geral, na sociedade, ao cuidado ou ao investimento na saúde mental. Como a professora também vê esse aspecto? Aí a gente pode pensar na resistência em dois níveis, né? Um mais amplo, que vai aparecer justamente como você apontou na sociedade, né? E aí o Freud já dizia que ele observava uma resistência muito forte em relação à psicanálise, né? E outro que sempre vai existir é a resistência lá na psicoterapia ou na psicanálise. O paciente, por mais que ele deseje conhecer mais profundamente a si mesmo, terá um lado dele que teme esse encontro com si, porque ele intui que vai doer, que será desconfortável, e é. Uma psicoterapia que se propõe a fazer um trabalho profundo, baseado na verdade, na ética, ele envolve, sim, em algum momento, durante esse processo de psicoterapia, falando da psicoterapia psicanalítica, da psicanálise, só ressaltando, porque eu não me sinto autorizada para falar pelas demais, mas ele implica, sim, um período de dor, um período difícil, mas que precisa ser ultrapassado. E aí eu preparei aqui até um recorte de uma fala do Renato Nizam, né, um dos grandes psicanalistas Sem do dúvida. país, ele fala: a psicanálise pode ser tudo, menos complacente com o nosso profundo desejo de iludir a nós mesmos, né? Então, uma psicanálise, invariavelmente, você vai se defrontar com aspectos seus que são desconfortáveis, né? Que traz sofrimento, mas precisa ser enfrentado para que isso possa ser ressignificado, possa encontrar um sentido nessa dureza com a qual o paciente se deparou. Voltando à questão externa, né, o que está aí na cultura, tem sim uma resistência muito grande de validar as psicoterapias, a psicologia e a psicanálise. Já foi muito mais forte no Brasil, hoje acho que já melhorou bastante, mas ainda é muito comum achar que, por exemplo, a psicoterapia é bate-papo, é um aconselhamento. Qualquer um pode fazer. Tanto que é bastante comum você ouvir alguns profissionais falando: o que eu mais faço aqui é psicoterapia, porque minhas clientes vêm e começam a falar disso e daquilo, e eu dou conselhos, e isso é psicoterapia. Não, isso não é psicoterapia, né? Psicoterapia não é esse bate-papo sem propósito, sem um amparo ali numa corrente psicológica, numa corrente teórica, não é improviso, né? É algo bem diferente disso. Tanto que, ainda hoje no Brasil, na maioria dos convênios médicos, para o paciente ter as suas sessões de psicoterapia reembolsadas, ele precisa que um médico faça uma solicitação indicando que ele precisa de psicoterapia. Quando a psicologia ela é uma ciência completamente independente da medicina.
Ela não é subalterna à medicina para precisar da validação de um médico indicando para o convênio que aquele associado de fato precisa da psicoterapia. Até porque, imagino eu, que num país tão grande, a maioria dos médicos não saiba exatamente o que é uma psicoterapia. Verdade, professora, concordo plenamente. Muito bem colocada essa questão, né? Que a psicologia ela não é subalterna da área de medicina. E, mas só que essas questões no senso comum, né? Isso vai tomando um vulto tão grande, né, professora? E às vezes a gente tem até uma sensação de que parece que é uma tentativa de ofuscar, né? A solidez que tem a psicologia, a psicanálise, né? E no que ela pode de fato ajudar as pessoas, né? A gente tem um testemunho aqui, a Maria Jaci Carvalho escreveu aqui: eu demorei para fazer terapia, mas eu acredito que fazer terapia é um ato de coragem, pois mexer no inconsciente é doloroso também. Ela colocou. Aí nós temos Olha, a... eu queria completar essa colocação que ela fez, muito bacana, muito acertada. E eu diria que, além de um ato de coragem, é um ato de saúde, porque Sim. precisa haver alguma integridade de ego para ele se colocar na mão do outro, para confiar, para receber ajuda e querer cuidar de si de uma maneira apropriada. Sim, isso mesmo, professor. Ezat, eu acho que é isso o nome dele. Se eu estiver lendo o seu nome errado, você me perdoe, mas ele faz uma pergunta, professora. Quando mencionam o medo do colapso em Winnicott, o que seria este colapso? Psicicamente falando, e teria este alguma relação com a ansiedade de aniquilamento? Com a angústia de aniquilamento, por aí, né? Assim, o Winnicott, ele fala o seguinte, todos nós precisamos ser cuidados, ser tocados, ser olhado para se desenvolver. Estou falando do bebezinho, do recém-nascido, depois da criança, conforme vai crescendo e tal. Mas principalmente bem no início da vida. Nós nos constituímos por meio do outro. Eu preciso ser cuidado, eu preciso ser olhado, precisa haver um investimento libidinal nesse bebê para que ele se constitua enquanto ser. Porque quando a gente nasce, segundo Freud, tomado pelo id, quer dizer, por instintos muito primitivos, e a gente não tem aparato psíquico ainda para decifrar, para compreender essas vivências, principalmente para diferenciar o mundo interno do mundo externo, essa consciência de si mesmo e a integração do corpo, né, do físico com o psiquismo vai se dar por meio desses cuidados, que geralmente estão centrados na figura materna. É a mãe, culturalmente, quem tradicionalmente cuida desse bebê, quem faz essa função. E aí, algumas mães, né, têm essa capacidade, como o Winnicott coloca, de ser uma mãe suficientemente boa. É aquela mãe que acolhe esse bebê, que segura, que dá contorno, mas que não sufoca. É como se ela consegue ali um equilíbrio e entregar, né, em atender as necessidades do bebê na medida que ele precisa, nem sufocá-lo, né, gratificando demais e nem se ausentando no sentido de propiciar uma vivência de desamparo. Quando esse bebê não é amparado por esses cuidados, ele vive uma experiência psíquica equivalente a uma queda, como se ele despencasse, porque ele não tem essa sustentação psíquica. Isso seria o colapso, uma vivência primitiva lá do início da vida. E é uma das experiências mais duras, segundo o Winnicott, que a gente pode viver. Né? E quem teve essa experiência, então, como se passasse
ali, entre aspas, o resto da vida, porque isso pode ser mudado, pode ser ressignificado, por exemplo, por meio de um processo de análise, mas até isso ocorrer, a pessoa passa com esse temor, sabe? De repetir esse colapso. Só que, num primeiro momento, ela nem sempre vai ter a ideia que ela já viveu o colapso. É como se a ideia fosse de que esse colapso vai aparecer a qualquer momento, mas é um colapso que, na verdade, já aconteceu, né? E essa angústia de aniquilamento, uma angústia de que ele vai se desfazer, de que ele vai se desmanchar. Uhum. Legal, professora. Tem uma outra pergunta aqui da Maria Jaci, que fez o comentário anterior. Ela, desculpa, eu entrei um pouquinho depois. Poderiam falar um pouquinho sobre a identificação do psicólogo ou psicóloga com o paciente? A identificação do psicólogo, ou será que ela está perguntando alguma coisa como o paciente entender se aquele psicólogo pode ser a pessoa para trilhar esse caminho? Eu acredito que essa pergunta pode ter os dois lados, né, professora? A identificação, ela colocou aqui a identificação do psicólogo com o paciente. Se a gente for inverter isso, né, a identificação do paciente com o psicólogo, se a professora puder explicar um pouquinho a questão da transferência, aí acho que pode... Talvez, eu não entendi, não sei se entendi muito bem a pergunta, né? Mas talvez ela esteja falando aí da transferência, que é uma relação que o paciente estabelece com o psicólogo ou com o psicanalista, né? E por meio dessa troca ele vai reviver outras relações importantes que ele viveu fora do set analítico, fora do consultório, né? E é justamente o que Freud indica, né? É trabalhar essa relação transferencial, portanto, a relação, o vínculo do paciente com o analista, e por meio disso, né, consequentemente, se for alterado, lá fora também essa mudança será refletida. Não sei se é isso, se respondeu a pergunta. Depois ela ampliou um pouquinho abaixo, era exatamente isso, era a identificação do paciente com o terapeuta. Ela quis colocar. Ela coloca aqui, por exemplo, eu não gostei de um só, me dei melhor com o terceiro. Bom, isso pode acontecer, né, professora? Isso é... Olha, pode acontecer por variados motivos. Então, primeiro vamos trazer os aspectos vamos tirar de frente os aspectos objetivos, né? Às vezes o encontro não acontece porque, enfim, de repente é delicado falar, né? Porque acho que a transferência sempre vai estar presente, independente do caráter objetivo. Se há uma revivência, né, de relações anteriores, algum psicólogo específico, psicanalista, por algum motivo ali no nível do inconsciente, despertar, comunicar aspectos mais negativos, né? Negativos que eu falo, relativo assim à raiva, à inveja, ao ódio, alguma coisa dessa natureza, que o paciente não dá conta de superar. Para que ele fique em análise, a transferência positiva, ela precisa ser maior do que a negativa. Embora em algum momento, ao longo da análise, ele também vai passar por uma fase de uma transferência negativa, porque lá fora ele vive também, né? Ele entra em contato com aspectos da sua própria agressividade, do ódio, que é inerente ao ser humano. E se isso se manifesta numa intensidade muito grande, não tem psicoterapia ou análise que sobreviva, né? Agora, a gente pode pensar que por um azar do destino, a pessoa caiu na mão de um profissional que não estava, de fato, muito bem preparado. E aí, essas coisas podem se somar e fica mais difícil. Mas, via de regra, eu acredito que a transferência é que se manifesta e impossibilita essa continuidade do trabalho.
Sim, e dizer para as pessoas também, né, professora, que isso não é incomum, né? Isso acontece de fato, porque são encontros humanos, né, professora? São encontros Uhum. humanos. Ah, pois Às não, pode. vezes esse estranhamento é com aspectos que o próprio paciente percebe nele mesmo, mas, né, fica ali projetado na figura do analista, né? Quando se pode ultrapassar esse período, essa fase, geralmente o saldo é bastante positivo, mas às vezes isso é suficiente para paralisar o processo. E outra coisa, assim, Sim. às vezes está tão difícil mexer em determinados aspectos que o paciente precisa de uma desculpa racional para ele mesmo justificar a interrupção da sua psicoterapia. Então ele vai falar, olha, o horário não dá mais para mim, ou eu não tenho dinheiro agora para continuar o tratamento, e por aí vai. Ou esse psicólogo falhou comigo. Porque o ingresso no processo de psicoterapia vai demandar do sujeito, né? Vai demandar muito a pessoa ser destemida, né? Realmente tomar uma decisão e saber que nesse processo todo vai ter bônus, mas também vai ter os seus ônus e a gente vai manejando isso juntos, né, professor? Acho que muitas vezes as pessoas acabam também não fazendo muito bem esse balanço, né? Essa reflexão que precisava ser um pouquinho mais ampliada, né? Que assim, não Então, é mas como. cabe pelo menos na psicanálise, cabe ao analista ou psicoterapeuta psicanalítico interpretar a resistência, como dizia Freud. Tem que apontar para o paciente qual é realmente a causa do incômodo, né? É isso que vai ajudar a sair desse lugar. Sim, e a partir daí também ele vai ganhando uma nova dimensão de si mesmo, né? A partir desses Sim, apontamentos, né? Ajuda muito, né? O que a sim. gente diria assim no linguajar popular, né? Assim, a gente ser direto, né? Dar uma chacoalhada. Isso, às vezes, dentro de um processo psicoterapêutico, é bastante válido, né, professora? E eu queria escutar a professora também, acredito que as pessoas que estão aqui também na live, tem bastante gente chegando aí. É, professora, é, se você pudesse apontar alguns caminhos, porque é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, puxa, como é que é fazer psicoterapia, né, ou fazer análise, como é que é, né? As pessoas pensam muito nas benesses, né, o que elas vão receber, vão ganhar de fato, quais são os benefícios que elas vão ter. Queria que a professora jogasse um pouquinho de luz sobre isso. Acho que as pessoas precisam talvez ouvir mais sobre essas coisas. De fato, o processo psicoterapêutico, um processo psicanalítico bem feito, ele traz resultados excelentes, sim, né? Mas isso é muito particular. Cada um, né, de acordo com a sua queixa, de acordo com o seu trauma, com a sua dificuldade, vai poder, né, transitar por um determinado caminho. Mas, no geral, o que a psicoterapia ou a psicanálise ela vai propor é um conhecimento de si mesmo, né? E é integrar aquelas partes cindidas do sujeito, né? Acho que esse é o maior ganho, se conhecer muito mais, né? E ter ali, vamos dizer, uma intimidade com ele próprio. Sim. Professor, o Arnaldo aqui, o Arnaldo, um grande amigo, ele está fazendo uma pergunta aqui: a partir de que idade se pode fazer psicoterapia? Aí ele faz uma segunda pergunta: e Uhum. quais seriam os sinais para indicar em caso de criança? É uma pergunta interessante, né? A criança, geralmente, ela chega ao consultório trazendo uma queixa escolar.
ou de rendimento, na queda de rendimento na aprendizagem, ou dificuldade de interação com os colegas, né? Mas essa é a ponta do iceberg. Né? A causa, esse é o sintoma, a causa são outras questões, né, no âmbito psíquico que produz qualquer sintoma, não só esses. Né? Até a Melanie Klein surgir, não se acreditar, surgir é ótimo, né? Enfim, até o trabalho da Melanie Klein ser conhecido e tudo, o que se acreditava? Que as crianças não tinham capacidade de expressar as suas fantasias, as suas angústias, etc. É tanto que teve uma briga e feia da Ana Freud, filha do Freud, com a Melanie Klein, porque a Ana Freud acreditava no trabalho mais voltado a uma psicoterapia, no sentido de educar esta criança. Eu vou aqui exagerar, Ana Freud que me perdoe, mas quase de modelar a criança para um comportamento esperado, porque a criança não teria a possibilidade de usufruir de uma análise tal qual um adulto. E o que a Melanie Klein mostrou é que, muito pelo contrário, a criança pode expressar suas fantasias inconscientes e a sua angústia. O que ela não consegue é deitar no divã de costas para o analista e começar a falar. Mas ela pode expressar, não por meio da fala, mas por meio da brincadeira, do jogo, do desenho. Né? Então, a partir daí, a Melanie Klein ela inaugura a clínica psicanalítica para crianças pequenas, 3 anos, enfim. Hoje, o que se tem na própria psicanálise é a clínica do 0 aos 3, se eu não estou enganada. Né? Então, tem recém-nascidos que já fazem análise, obviamente com seus pais e etc. Já tem, eu não atuo nessa área, não é uma área que eu domino, que eu tenho conhecimento, que eu posso agora começar a discorrer, já li alguma coisa sobre o tratamento, a clínica de 0 a 3 anos. Mas o que eu sei é que tem aumentado a indicação de bebês para análise. E os pediatras têm indicado, né, que os pais procurem um psicanalista. Crianças, por exemplo, que recusam a alimentação sem ter nenhum impedimento físico. Né, que o médico tem total clareza de que não tem nenhuma obstrução gástrica ou coisa do gênero. E ele percebe que é uma dificuldade de outra ordem. E aí entra esse psicanalista que está trabalhando com a clínica de 0 a 3 anos. Uhum. Professora, tem uma pessoa que faz uma pergunta aqui. A Ana Freud era mais pedagógica? Sim, nesse sentido, sim. Sim. Porque a Melanie Klein foi quem desbravou. A Melanie Klein criou a caixa lúdica, que hoje se usa não só na psicanálise, né, mas na psicoterapia de crianças de um modo geral. Ela teve essa sensibilidade de compreender, provavelmente influenciada pela experiência de atender psicóticos, ela identifica semelhanças no funcionamento psíquico de crianças que não são psicóticas, mas que têm um funcionamento, de alguma forma, semelhante a um psicótico. Quando ela apresenta as angústias primitivas, a posição esquizoparanoide, etc. e tal. Né? E aí ela consegue compreender, né, a expressão do psiquismo por meio da brincadeira. Entendi. Professora, tem mais uma pergunta aqui do Márcio Kassab. É um amigo antigo. Boa noite. Na sua opinião, como é possível medir o resultado dos instrumentos clínicos utilizados em um paciente? Depois ele faz uma outra pergunta. Como saber se estão resultando em algum benefício real? Olha só. Olha, que interessante. É interessante, mas um pouco complexo. Vamos ver se eu entendi, né? Por exemplo, vamos pensar nos progressos em análise, né? É a pessoa aí se apostando dela mesma.
ela entender, ela se conhecer, né? Ouvir a sua subjetividade e conseguir fazer todas as relações ali do seu desejo, em relação aos comportamentos que ela adota, ao jeito dela ser, etc. Né? É um conhecer a si mesmo. E isso tem os desdobramentos, naturalmente vai ser uma pessoa com... Não gostaria de dizer isso, mas com menos dor para coisas que antes eram difíceis, né? Não quer dizer que é uma eliminação do sofrimento total e absoluto e que essa pessoa nunca mais vai sofrer na vida. Isso não existe, tá? Mas há esse conhecer, né? E entender o porquê daquilo tudo que ela vive, do modo como ela vive. Por que determinado acontecimento, determinada relação provocou alegria, provocou dor, provocou isso, provocou aquilo. E, acima de tudo, dela entender a importância do seu desejo, das suas escolhas, né, das suas buscas. O sentido de si. Legal, professora. E tentando responder também a pergunta dele, né? O benefício real, Márcio, ele fica claro e evidente no que a professora acabou de dizer, né? Nessa condição, digamos assim, de se ampliar, né? De ampliar o conhecimento de si mesmo, da evolução. Tudo isso fica muito claro e evidente. Então, usando o seu termo, benefício real, eles são bastante manifestos. Não fica muita dúvida no ar em relação a isso, né? É que para cada pessoa vai ser algo específico. Por exemplo, isso me remeteu a uma paciente que, quando chegou, já tem bastante tempo que ela teve em análise comigo, mas quando ela chegou, ela disse, olha, eu tinha isso e aquilo, estou em tratamento com psiquiatra há muitos anos, melhorei bastante, mas tem coisas que eu não consigo mudar em mim. Eu me pego repetindo a mesma situação que me coloca em sofrimento, e eu não consigo evitar isso. Então, ela disse que relatou isso para o psiquiatra e disse, olha, eu entendo que este tipo de coisa, acho que o remédio não dá conta. E ele fala, é exatamente isso, né? E aí indicou ela para psicoterapia, para psicanálise, enfim. Então, esse é um exemplo, né? Ela está enredada numa situação que puxa ela para o mesmo lugar que é fonte de sofrimento. E se ela ficar presa à situação em si, eu acho que não esclarece muito. Quando ela pode identificar o que sustenta essa repetição, é que ela pode ampliar o olhar, pode ressignificar a vivência que está sustentando tudo isso, e aí pode vir uma mudança. Sim. Professora, tem uma colega nossa, que é a Bianca Serrano, que ela comenta, até em complemento à sua fala, e pode também mudar toda a dinâmica dos que estão ao redor em função dessa mudança. De fato, Bianca, de fato. A Lúcia Moré, que está com a gente aqui também, faz referência a uma pessoa, Selma Freiberg. Tem um trabalho importante, O Fantasma nos Quartos das Crianças. Obrigado pela sua citação, Lúcia Moré. Bem legal. Professora, eu tenho mais uma colocação aqui que eu quero fazer, é da Maria Carvalho. É uma pergunta, tá? Eu tô de olho aqui no nosso tempo, mas ainda dá. A Maria Jaci diz assim, pelo que observo, é difícil encontrar psicólogos que aplicam testes. O porquê isso acontece? Aí depois ela faz uma outra pergunta. Essas aplicações não são tão importantes? Eu não sei se você perguntou para a pessoa certa. Eu, sinceramente, na minha prática, eu não sinto falta de teste, pelo menos com adolescente e adulto. Acho que se você tem um referencial, não é?
Se você tem um referencial teórico, se você tem um método de tratamento, no meu caso, a psicanálise, e isso por exemplo, uma entrevista psicanalítica, ela é muito ampla, no sentido de que ela pode ali chegar a locais que não precisa de teste. Mas não só nas entrevistas iniciais, é num processo, né? Porque muitos aspectos vão emergir lá depois de X sessões. Por isso que precisa de tempo, né? Então, de fato, talvez com criança, algumas crianças, talvez alguns